Olá, pessoal! Lemos mais um livro, estamos aqui para contar tudo para você. Você que não sabe, nós somos um clube do livro chamado Mabook Club, da comunidade criativa Mahub, e o nosso foco é arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui a gente lê muitos livros e traz para você muitos e muitas resenhas, para você ver se é esse livro que você quer ler realmente, ou para você rever um conceito que você já leu e quer lembrar. A gente tem mais de 100 vídeos aqui na playlist do canal, todos os links abaixo. E vamos lá? O livro que a gente leu essa semana se chama Superfãs, de Pat Flynn. O que ele fala? Como a maneira mais fácil de destacar, criar a sua tribo e construir um negócio de sucesso. Esse livro tem 220 páginas, foi editado em 2022 aqui no Brasil pela Editora H. By the way, a Editora H está fazendo um trabalho maravilhoso com essas edições, né? Capa dura, a forma de entregar é fantástica, a parte de dentro também toda colorida, bem diagramada, bem definida, muito interessante o trabalho editorial da H1. Então fica aí o elogio a eles. Compramos alguns livros no final do ano agora, na Black Friday, e foi fantástico. Aos poucos a gente vai trazendo aqui para vocês. Esse foi o primeiro que a gente leu. O Pat Flynn, ele tem um podcast que trata de rendas passivas, né? E além disso tem outros produtos, tem vários cursos, e ele trouxe aqui nesse livro, e um detalhe, esse livro foi dado de presente num evento presencial do Pat Flynn, e pelo sucesso que teve, depois ele decidiu editar e distribuir e vender. Então esse livro foi uma ação mais exclusiva dadas para as super fãs engajados que participavam desse evento exclusivo. E aqui tem algumas estratégias para fazer com que as pessoas que gostam do seu conteúdo, que querem interagir mais, para você entender como você passar eles de uma pessoa que vai lá, conhece, né, puramente o seu conteúdo, para pessoas muito engajadas. Aqui ele divide dessa fórmula aqui: pessoas casuais, depois ativos, depois conectados e finalmente os superfãs, que é o seu objetivo nessa jornada do superfã, fazer com que a pessoa que não te conhece passe a te conhecer. E nessa grande jornada a gente tem essas etapas aqui, olha aqui: de visitantes casuais nas primeiras interações com a marca, a visitantes ativos, a seguidores interessados em ouvir você regularmente e consumir o seu conteúdo, a membros engajados e conectados com a sua comunidade, dispostos a trazer para perto do coração você, a sua marca e o seu pessoal, até finalmente, os superfãs, dedicados que vivem e respiram sua marca e encontram um verdadeiro lar em sua comunidade. Ao longo do caminho, a gente descobre inúmeras estratégias para cultivar e ativar os superfãs internos até se tornarem superfãs externos. Quer dizer, esse livro traz estratégias para você acompanhar esse superfã na sua jornada de mero visitante, pessoa que não te conhece muito bem, até um superfã que vai trabalhar para você voluntariamente, que vai divulgar o seu produto, que vai comprar todos os seus produtos, que vai querer ir buscar, estar lá na fila, né, de pré-venda, de espera, né, dos seus produtos, dos seus eventos, e quem sabe vai formar aquela grande tática que a gente conhece, que são os 1000 superfãs. Quer dizer, se você tem 1000 superfãs, você já é quase milionário, porque essas pessoas, elas vão te divulgar e elas vão estar lá querendo comprar qualquer produto que você divulgue, que você fale, que você, né, esteja colocando aí no mercado. Independente do que, sem querer saber o que ou como, elas já falam: vou comprar a minha passagem aérea, estarei presente, eu quero o ingresso VIP, eu quero o máximo de interação, porque essa pessoa, ela não vai querer simplesmente visitar o seu site, ver o seu conteúdo, curtir, comentar. Isso vai ficar pouco com o tempo. Ela vai querer se aproximar
desse interlocutor, que de repente é você, né? É o artista, é a celebridade, é o apresentador, né? É você, é o autor, por exemplo, né? É você que tá ali e ela vai querer um pouquinho do momento com você. Então, as estratégias de você ter o engajamento, as estratégias de um ingresso VIP, de uma interação maior, são todas dadas aqui. Não achei o livro tão profundo, não achei um livro que traz muitos hacks, principalmente numa era em que a parte digital, a parte de growth hacking, a parte de tráfego pago, né? E tem muitas estratégias aí para você otimizar e você dar realmente uma experiência diferenciada para o seu fã, para o seu banco de dados ali. E achei que aqui deixou a desejar um pouco nesse sentido, né, de estratégias mais atuais ligadas a essas novas tendências em que você pode realmente tratar o seu fã ou o seu super fã de uma maneira especial e diferenciada. Então, nisso deixou a desejar. Mas essa parte em que ele trata aqui realmente, né, essa pirâmide e mostrando quais são as características e qual que é o passo a passo para você construir essa jornada do superfã, isso é muito interessante. Trazendo alguns exemplos ligados ao podcast, que é a área dele, né? Lançamento de livro, fazer evento, por exemplo, que é a área dele, de uma forma mais atenta ao seu seguidor, a ouvir o que ele quer, o que ele pede, né? E principalmente, uma das grandes estratégias aqui, a trazê-lo para o palco. Ele fala muito da estratégia, vamos supor, do Foo Fighters, né? Que há muito tempo atrás tinha um cara com um cartaz, né, no meio lá, falando, deixa eu cantar e tocar uma música no palco. E o cara, né, colocando o cartaz assim, até que o principal lá do Foo Fighters falou, não, sobe aqui no palco, você sabe cantar mesmo? Tem certeza? Sei. E o cara subiu no palco, cantou, animou a galera, divulgaram isso, e isso virou um bafafá depois. Então, ladies and gentlemen, what's your name? Joey. Say hi, Joey. This song's called Monkey Ranch. It sounds like this, but Joey. ele se baseia a dar estratégias de como você servir ao seu público, fazendo com que ele saia da postura de plateia, puramente ouvir, né? Mas que essa interação dele, esse engajamento dele, passe de curtida, de comentário, mas passe da plateia para o palco. E aumentando esse engajamento aqui nessa pirâmide, ele fala que como você vai trazer esse espectador que está interessado, que quer mais engajamento, quer pagar até mais por isso, né? Ele sai da plateia e experiencia o palco junto com você, recebendo brindes, recebendo autógrafos, recebendo itens exclusivos, né? Recebendo preferência ou não passar em filas, por exemplo, né? Ou coisas assim, e você pode começar de uma maneira muito prática, muito rápida, que ele fala, não precisa ser uma coisa muito elaborada, que despenda muito dinheiro, mas de repente a pessoa receber o seu autógrafo, receber uns minutos com você. No podcast, tem um direito de abrir o microfone, de fazer suas perguntas ou de colocar os seus pensamentos. Então, quanto mais você colocar aquela pessoa que está ali, casual, inicial, para interagir e ser ouvida, é a grande questão desse livro, e ser ouvida e agir e estar no palco, nem que seja por algum tempo, pouco, mas aquela pessoa vai ganhar outro status e aquela pessoa vai sair dali com um senso de experiência maravilhoso e propagando e falando e engajando cada vez mais. Eu lembro de um amigo meu que gostava de Sandy Júnior e eu nunca tinha tido assim um amigo que tivesse tanta assim interação com
com um artista, né? Não conheço muita gente que faz parte de fã-clube ou que seja assim fanático por, sei lá, Star Wars, né, Star Trek, que tenha cartazes em casa, que faça coleções mirabolantes e caras, né, que é coisas exclusivas. E ele era assim, do nível de vai no aeroporto quando a pessoa tá chegando, né? Quer autógrafo, guarda a caneta do autógrafo, compra tudo que a pessoa divulga, lança, é single, é CD, é livro, é seriado, etc. E eu via, né, a interação dele com esse grupo de pessoas que também estavam curtindo aquele fã e estavam assim, sedentos por produtos, por itens, por lançamentos. E eu via como isso é forte, né? Como você ter fãs assim, esse em específico, né, com uma dupla, mas também tive a oportunidade de ver outros, né, que gostavam tanto de arte, que compravam todos os livros. Não tinha às vezes dinheiro de comprar um original, mas lançavam um art print assinado, a pessoa já estava lá na abertura do carrinho para garantir o seu, e a ponto de, gostando tanto de uma obra de arte, de tatuar em sua pele essa obra de arte com um dos maiores tatuadores e entrar na fila dos tatuadores para ter aquela obra fidedigna na sua pele. Então você chega num nível de super fã, que é um nível de entrega daquela pessoa, que a pessoa acha que aquilo ali é realmente como o texto que a gente viu, é a comunidade, é o lar, é a troca, é a afinidade que junta aquele grupo e eles se sentem em família, conversando sobre aquele conteúdo, aquela pessoa, aquele produto, aquele evento, né, aquele filme, né, e faz com que aquilo tenha um valor muito grande para aquela pessoa, né? E realmente traga uma felicidade da pessoa estar próximo ao seu fã. Isso aconteceu, e aqui é discutido no livro, com os fãs do Walking Dead. Não sei se você já viu esse seriado, eu já vi. Nossa, no início é meio angustiante, né? Que você não está acostumado, eu não estava acostumado a ver assim tanto zumbi e sangue na minha vida. Mas tem uns fãs que eram tão fãs do The Walking Dead que eles criaram um podcast para conversar sobre o seriado e os personagens. E eles conseguiram desenvolver uma base de fãs tão grande para o Walking Dead, que foi tão importante para que esse programa continuasse e tivessem mais temporadas, em que eles conseguiram também chamar os produtores, os diretores, os contra-regras e até os atores para irem no podcast, contarem suas experiências, o atrás das câmeras, né? O backstage, que era muito interessante. Isso tomou uma proporção que, olha, do podcast, eles criaram eventos presenciais com a presença de pessoas que se vestem como os personagens, né, cosplay, mas que eles chamam também os atores, eles chamam produtores para falarem, né, se vestirem, e aí lá lançam produtos, lançam itens, lançam livros, fazem grupos e se divulgam como fãs. E esse evento, que era pontual nos Estados Unidos, já virou um evento anual, no calendário anual internacional. Então você vê como uma série que é bem particular, né? É bem única, assim, com um tema bem específico de zumbis, né? De fim dos mundos, de você tentando sobreviver, e como é que aquilo se desdobra pela paixão de dois fãs que se apaixonaram pela trama, pelos atores, pelos personagens, e quiseram juntar essa galera que gosta de uma zumbizada para trocar ideia. Como sobreviver no fim do mundo? O que você tem que ter para sobreviver? Como é que é o roteiro? Como é que é o backstage? Alguém morreu, pelo amor de Deus, morreu. Quem vai entrar mais nessa... Então, existem vários temas dentro de um seriado em que você consegue trazer tópicos e trazer as pessoas engajadas, e isso foi muito importante depois para o próprio seriado. Isso foi muito importante depois para o seriado tomar uma proporção diferente. Imagina você ter um evento internacional no calendário anual, incluindo aí
todos os fãs e tiveram grupos de super fãs dentro desses eventos que se auto-intitulavam com certos nomes, né? Essa mini comunidade ali, que eles iam a todos vestidos como os personagens, mas assim, fantasticamente vestidos como os personagens, e eles em si, dentro desse evento, já eram atrações. Aqui no Brasil, a gente pode ver muitos desses exemplos, muitos, mas não só nessas áreas. A gente falou dessa área, né, de pessoas famosas, de Sandy Júnior, de fãs de Walking Dead, etc. Mas a gente também, grandes fãs de pessoas que estão trazendo conteúdos, como o grupo Subido, por exemplo, né, que fala sobre tráfego pago. As pessoas têm os eventos, têm as blusas que se chamam Subidos, né, do Pedro Sobral, tem eventos presenciais, tem trocas na comunidade, tem blusas, tem placas, tem um monte de coisas para você engajar aquela comunidade e fazer com que aquela comunidade, né, se mova por si só, que eu acho que é o grande desafio aqui desse livro, né? Você fazer a comunidade dar uma atração e tomar um gás em que ela por si só ela se movimenta, ela por si só ela traz ação e ela por si só ela começa a criar, né, engajamentos importantes e a se autodivulgar. Isso que é muito interessante aqui. Uma ação muito importante do Pat Flynn foi criar um curso gratuito, em que ele coloca o link aqui no final desse livro, em que você vai fazendo o curso dele gratuito e seguindo aqui todos os capítulos para você aprender. Então fica aí mais uma forma de engajamento. Era um evento que deu esse livro gratuito para as pessoas do evento como algo exclusivo, que dentro desse livro, e quem chegasse até o final ia saber que tem um curso gratuito que você pode ir lá, tem PDFs, tem trilhas para você seguir, tem estratégias e tem um curso que faz com que esse livro não seja só esse livro, que faz com que o evento não seja somente esse evento, né? Que ele se desdobre. E aí o Pat Flynn consegue engajar ainda mais essa comunidade que hoje está se tornando a comunidade H1, que aqui também na compra desse livro, a H1 deu um curso sobre esse livro. Então você tendo esse livro, você tem um curso da H1, que já tem a galera da H1 apaixonada pelas essas edições, capa duras, né, box, e o curso do próprio autor. Então ficam aí algumas dicas para você criar os seus super fãs, né, ou a sua base de fãs. E vamos lá. Se você curtiu esse material, fala aqui pra gente. A gente tem uma playlist, a link tá aqui embaixo, com mais de 100 reviews de livros interessantes para você. O foco é arte, criatividade e empreendedorismo, como você faz para viver da sua paixão. E aqui a gente quer trocar com você. Além disso, a gente tem um clube do livro que se chama Mentes Criativas, gratuitos online no Zoom, com temporadas, com 6 livros em que a gente discute temas específicos e gerais na temporada. Se você quiser saber mais, tem aqui embaixo o link e todas as informações para você entrar no nosso WhatsApp e fazer parte dessa comunidade aqui. Quem sabe virar um super fã. Espero você. Um abraço, até o próximo livro.